Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações hoje e pelo menos até o penúltimo dia da eternidade. Assim fica bom, né? Coube-nos hoje a tarefa de prosseguir no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente hoje a tarefa que nos foi passada é o capítulo 16, que trata sobre a salvação dos ricos. Esse é o mote que nós temos, o título, mas o capítulo 16, ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. E para que nós tenhamos a introdução no assunto, eu vou me permitir fazer uma breve leitura do trecho do Evangelho que fala sobre o assunto. Não se preocupe, porque o Mestre falou o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas. Então não se preocupe, a gente não vai ter nenhum problema com ela. O trecho que nós iremos discorrer, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, que assim diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer causa do outro. Vós não podereis servir a Deus e a Mamon. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honrai pai e mãe, e amarás a teu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-lhe. Até aqui, esse trecho que fala da salvação dos ricos. E aí, nós nos permitimos falar desse trecho fazendo uma referência específica a esse jovem, a esse mancebo que é citado nesse diálogo que Lucas nos traz no seu Evangelho. Aqueles que gostam de uma boa leitura, de uma leitura edificante, a história que iremos falar se encontra registrado nesse livrinho de apenas 700 páginas, 699, cujo título é Lucas, o médico de homens e de almas. Ele foi escrito pela escritora Taylor Caldwell na década de 1980 e trata da história de São Lucas, ou de Lucas, ou do memorável médico que escreveu o seu evangelho sem ter avistado Jesus, mas que começa a sua história exatamente fazendo com que o Deus desconhecido, porque Lucas era grego, como ele chamava a Deus, que tinha na sua meninice tirado uma jovem a quem ele se afeiçoara muito, e ele então disse que aprenderia a medicina para desafiar Deus. Ele tinha Deus como sendo mal, porque as pessoas que eram amadas, ele as tirava. E a história do médico Lucas, ela é interessante, porque ele era filho de escravos, e na sua caminhada,
o seu pai servia a Cirino, que era um intendente romano, e ele tivera uma educação de qualidade, porque tinha desde a sua meninice um pendor pelas letras, mas acontecia que desde cedo, basicamente dos 9 anos de idade, quando ele viu no dia do nascimento do Cristo a estrela que desceu, ele fez o seu juramento de buscar salvar principalmente aqueles abastados que tinham dinheiro, e ele utilizaria esse dinheiro para salvar os que não tivessem. E a história é muito bonita, mas especificamente nós vamos tratar dessa que fala sobre esse jovem rico. Aconteceu que Lucas, depois que se formou, ele tinha alguns casos emblemáticos de salvação. E ele buscava, como ele prometera desde cedo, a cura das doenças que os médicos da época não tinham a concepção ou a condição de curar. Então ele buscava essas criaturas e realmente cobrava pesados dinheiros. Isso fazia com que ele buscasse em vários portos conhecidos até então, de ter nessas regiões próximas aos portos casas simples, onde ele atendia aos pobres, inclusive fazendo ele mesmo os remédios, e doava gratuitamente com o dinheiro que ele recolhia dos ricos. E foi quando, numa dessas salvações, ele conheceu um jovem de nome Alié, e a história é cumprida porque esse Alié fora alguém que fora roubado dos seus pais na meninice, colocado como escravo, e Lucas, para curar o seu senhor, exigiu a libertação desse jovem que também tinha, à época, o conhecimento da medicina. E depois dessa libertação, esse jovem se afeiçoou-se a ele e queria auxiliá-lo, ou aprender com ele a arte da medicina. Ocorre que eles estavam num porto de Jope, e lá não conseguiam de forma nenhuma sair do porto, porque uma tempestade grande estava jogando os navios. Então eles tiveram que ficar ancorados. E ele, quando chegaram de viagem, a tempestade fora tanta que basicamente não teve condições de se dormir na embarcação. E aí, quando amanheceu, eles viram que do lado da embarcação minúscula deles tinha um navio cuja beleza ostentava muita riqueza do seu dono. E aí ele viu que o capitão do navio andava de um lado para o outro, e Lucas perguntou o que lhe afligia. E perguntou em várias línguas, até quando em grego a pessoa respondeu que o Senhor estava enfermo há muito tempo e que ele buscava um jeito de socorrê-lo, porque na tempestade da noite anterior, o médico que ficava a bordo tinha batido com a cabeça na amurada do navio e desencarnara. Foi quando Lucas pediu, juntamente com o seu novo assistente, para ir a bordo avistar-se com aquele jovem. Quando chegaram, aquele navio com toda a sua riqueza, com tapetes, com ornamentações de ouro, de prata e de ébano. Um jovem de aproximados 29 anos encontrava-se prostrado na cama, com o seu rosto totalmente encovado, e ele sequer abriu os olhos na chegada de Lucas. E começou ali, Lucas ficou exatamente comovido, porque como pode uma pessoa então tenra idade, está daquela forma? E perguntou ao capitão do navio, e ele disse que depois
que ele se avistara com um certo rabi em Jerusalém, ele ficara prostrado daquela forma. E aquilo, então, deixou com que Lucas tivesse um pouco mais de curiosidade, porque ele já tinha tido algumas notícias de um certo rabi, de um certo galileu, que onde passava trazia uma mensagem nova, e que ele, inclusive, teria feito com que a lei de Moisés fosse contestada por algum, quando ele trazia a apresentação de um reino futuro e de um poder que nem Roma no seu esplendor seria capaz de aplacar. Prepara ali uma pequena beberagem, pede com que aquele jovem beba, depois de se apresentar como médico, e Léo, que era o nome do jovem, nem sequer abriu os olhos. E como o jovem que acompanhava Lucas disse naquele momento, que ele também encontrava-se perdido, mas que foi achado, que ele era escravo e que fora libertado, também ele poderia livrar-se daquele mal. Foi quando aquele jovem que estava acamado, Léo, chorou copiosamente e disse que para ele não haveria salvação. E Lucas pergunta o porquê, e então ele comenta o que teria acontecido com ele, que foi exatamente essa passagem que nós acabamos de ler. Mas ele, Léo, disse que em visita a Herodes, o Grande, ficara sabendo, porque a sua família, a família de Léo, cujo pai Eleazar era um rico comerciante judeu de muitas posses de terras e de embarcações, fazia comércios, enfim, tinha riquezas inumeráveis, e tanto por Pôncio Pilatos como por Herodes e muitos dos poderosos do templo, a sua família tinha deferência em ser atendido. E Herodes naquela tarde tinha falado muito sobre esse tal rabi, a quem chamavam de Jesus de Nazaré, que estava fazendo uma verdadeira revolução nos costumes e atraindo para si todo o ódio dos doutores da lei, porque ele pregava um poder real e pregava, sobretudo, uma lei que colocava os homens como irmãos. Ele se agastou, e Léo se agastou com aquele diálogo, porque ele fora mais uma questão de cortesia, e aquele papo deixou ele realmente muito constrangido, porque ele era seguidor, um homem de posses, mas seguidor, buscava fazer o bem, ser justo, mas nunca ouvira falar desse rabi chamado Jesus. E como aquele papo ficou enfadonho, ele pegou a sua biga, e quando está saindo no meio do caminho, juntamente com aqueles que faziam a sua proteção, ele vê numa pequena colina uma grande multidão, e aquilo chamou a sua curiosidade. E quando chegaram mais perto, ele queria saber do que se tratava. Os seus guardas pediam que abrissem espaço para ele, chamando-o pelo nome. Ele, com as suas vestes ostentando riqueza, chegou então e avistou-se com Jesus de Nazaré. O mestre encontrava-se rodeado daquelas criaturas, falando exatamente sobre as riquezas verdadeiras, as riquezas do céu. E Léo ficou como que encantado pela presença de Jesus, porque embora aquelas vestes fossem simples, ele sentiu naquele olhar e na sua figura uma majestade que ele não conhecia até então. E o verbo do Cristo, a palavra do Cristo,
chegava até ele de uma forma diferente, porque ele fazia com que a sua lei, que era a lei de Moisés que ele seguia, tivesse uma conotação diferenciada. E depois de ouvir o mestre por considerável tempo, ele chega mais perto e pergunta: bom mestre, e o Cristo parou a sua pregação, ou a sua explanação, e diz: olha, bom, por que me chamais bom? Bom só Deus. E aí esse jovem sentiu-se, na intimidade do mestre, a necessidade de perguntar, porque ele estava falando de um reino verdadeiro. E aí ele pergunta então o que ele poderia fazer para isso. E o Cristo, de certa forma ou de forma didática, vai explicando, até chegar ao ponto de cumprir os mandamentos que ele disse que cumpria, mas sondando o coração daquela criatura, ele pergunta: então faz o seguinte, vai, vende todos os seus bens, doa-o aos pobres e me segue. Esse ponto, nós que somos cristãos, temos que colocar realmente uma lupa bem grande para o entendimento dele. Ora, ele estava disposto, logicamente, a ir para esse reino prometido pelo Cristo. Mas o próprio Cristo nos diz que onde está a sua riqueza, aí está o seu coração. E ele, quando sente que ele que ostentava, que tinha riqueza, que tinha possibilidades, deveria fazer com que tudo isso saíssem do seu patrimônio, da sua posse, realmente não estava preparado para ouvir. E interessante que o Cristo ainda lança um olhar a ele e diz: é mais fácil que um camelo, ou seja, aquela corda grossa que amarra o navio no atracadouro, passe no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Logicamente, nessa figura de linguagem que o Cristo utilizava para que aquelas pessoas tivessem o condão de entender, o Cristo trazia realmente essa conotação de que nós vivemos o hoje, e vivemos esse hoje mal, porque nós lançamos o nosso olhar sobre as riquezas temporárias e efêmeras do mundo, e esquecemos que tudo que nós temos a possibilidade de possuir hoje é nos dado por empréstimo do nosso Pai Celestial. Mas nós não somos proprietários, nós somos depositários e momentâneos do que o Pai Celestial nos disponibiliza. E o interessante é que depois desse diálogo que Hilel teve com Cristo, ele realmente ficou durante 3 meses pensando de como ele haveria de seguir o Cristo, livrando-se dos seus bens. Mas antes que ele se decidisse, chegou a notícia de que Jesus haveria sido crucificado. E aí, ele entrou nessa prostração e sentiu que ele perdera a grande possibilidade de ganhar o reino dos céus. E no seu diálogo, depois com Lucas, ele traz de forma muito interessante as histórias que ele buscou depois do Cristo, e quanto mais ele tinha as histórias das passagens crísticas, mais ele se prostrava e se sentia covarde de não ter abraçado aquele caminho novo que lhe possibilitaria ir na posse da verdadeira riqueza. Nós paramos aqui o diálogo de Léo, mas o ponto de inflexão, ou ponto interessante desse diálogo, é que a partir desse dia,
Lucas passa a buscar as histórias crísticas. E quando ele teve a possibilidade de falar com Hilel, porque o que eles combinaram naquele dia? Depois que ele falou que o Cristo não tinha morrido, que ele encontrava-se vivo, aquele rico senhor começa a seguir Lucas. E a segui-lo de uma forma diferente, porque ele ia até aquelas pessoas que tinham a necessidade, ajudava naquilo que era possível, e começou a adotar uma vida simples, porque Lucas chegava nas suas casas, que ele tinha nesses portos, e eram casas simples, onde ele dormia, as mais das vezes, em tapetes no chão. E assim ele o fez, com o compromisso de que quando ele terminasse, que o Lucas terminasse o seu contrato com o navio, porque ele passava às vezes meses nos navios, cuidando das pessoas e indo aos portos, ele iria até Cesareia, onde ele começaria então a seguir a Jesus. Assim falou Hilel. E o interessante é que Lucas então, nas muitas vezes que após o término do seu atendimento no dia, Hilel começava a contar as histórias do Cristo, e ele começava a grafar então tudo isso que depois se constituiria no seu evangelho. E o evangelho de Lucas, e aqui nós temos nesse livro algumas passagens, como por exemplo a crucificação do Cristo, e outras histórias lindas, porque não é sofrimento que o livro traz, é libertação. É apresentando um Cristo com um poder de disseminar o amor que poucas obras nos trazem. Mas voltando na salvação dos ricos, no livro dos Espíritos, na questão 266 do livro dos Espíritos, Kardec nos traz, sob a orientação dos espíritos superiores, fala sobre a escolha das provas que nós temos quando viemos a encarnar. E o interessante é que ele fala dessa escolha das provas, e principalmente das provas mais penosas. Mas é uma conotação interessante, porque muitos de nós não nos apercebemos que, como passageiros temporários da terra, envergando um corpo de carne já diversas encarnações, e tendo, pela nossa invigilância, pela nossa impossibilidade ainda do exercício do ensinamento crístico, temos negligenciado essas oportunidades. E o interessante que a doutrina espírita nos traz, que para que haja a possibilidade de ascensão espiritual, nós, por vezes, envergamos situações totalmente antagônicas, explicando: príncipe ontem, mendigo amanhã. Quando nós vimos com a possibilidade do exercício da administração da riqueza, e essa riqueza nós colocamos ela a serviço apenas do nosso egoísmo, numa outra encarnação nós, por escolha própria, está aqui na questão 266, nós vimos exatamente experimentar a penúria que a nossa impossibilidade de entender que nós somos apenas depositários e temos que fazer com que essa riqueza tenha o seu alcance, qual seja a de auxiliar os que têm menos. Então, aí é uma questão interessante dessa escolha das provas, porque muitos de nós, então, vemos que se a escolha é livre, e muitas são as escolhas que nós temos realmente muita dificuldade de entender, e principalmente de administrar. Na questão 814 do Livro dos Espíritos,
Kardec trata exatamente da riqueza e da miséria como provas. E ele pergunta aqui por que Deus concede a alguns a riqueza e outros a pobreza, né? A resposta do Espírito de Verdade eu me permito ler, é interessantíssima. Deus permite que alguns venham ricos e outros miseráveis para prová-los, cada um de maneira diferente. Aliás, já é de seu conhecimento que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que quase sempre sucumbem. Esse ponto, para nós espíritas, ele é crucial. Porque quando eu vejo que eu estou aqui a fazer exatamente a minha habilitação para uma vida melhor do que essa que eu vivo hoje, eu preciso fazer com que esse compromisso que eu assumi na espiritualidade maior seja exercitado por mim. Nós tivemos aqui em Brasília, na semana atrasada, o desencarne de um rico senhor, de aproximados 75 anos, que tinha 2 filhos. E desses 2 filhos, nenhum deles, há 16 anos, falava com ele. Porque ele tinha uma riqueza de alguns milhões de dinheiros, mas ensinou para os seus filhos desde sempre a avareza. 16 anos sem falar com os filhos. Quando deu-se o evento morte, já começou entre os filhos uma verdadeira guerra em busca desses dinheiros que foram deixados. Lançamos uma pequena luz sobre esse fato. Ora, esse nosso irmão que amealhou toda essa fortuna, levou como seu patrimônio as suas boas ou as suas más obras. Isso é dele. Imaginemos o compromisso assumido por ele para gerir a fortuna. E desde o ambiente doméstico ele faliu nessa tratativa. Tudo na obra de Deus caminha para a perfeição. Agora, não há que se esperar outra alternativa para esse nosso irmão, caso a espiritualidade lhe conceda a possibilidade de ainda reencarnar nessa terra nova que nós nos aproximamos dela, que é o planeta de regeneração. Em que condições ele virá? Por isso que o Cristo falou, e até com uma certa preocupação, que dificilmente os ricos conseguirão entender a utilidade providencial da riqueza. Quando nós lembramos de algumas criaturas que exatamente faziam uma distinção dos tesouros do mundo e dos tesouros do céu. O nosso irmão Francisco de Assis, que mesmo tendo nascido num berço rico, quando resolveu seguir a Jesus, ele não fez exatamente como Cristo recomendou, não.
Ele entregou até as suas vestes para o seu pai e saiu na busca de divertir não a ele, mas todos os deserdados que ele encontrasse pelo caminho. Nós nos recordamos do Francisco Cândido Xavier numa memorável noite, quase madrugada, lá no Centro Espírita da Prece, em Uberaba, quando ele estava ali trazendo para aquelas mães sofridas notícias dos seus filhos que se encontravam no plano espiritual. Dois casos emblemáticos nessa noite. O primeiro deles é que uma rica senhora da fina flor da sociedade paulista se encontrava ali, bem vestida, e quando ela recebeu uma carta do seu filho que desencarnara, ela fora tocada de uma emoção muito grande, indo às lágrimas, abraçando-se ao Chico e querendo de todas as formas que ele lhe dissesse o que ele, Chico, estaria precisando. Chico: não, minha irmã, eu não preciso de nada. E ele insistindo, e ela insistindo, e ele até sem jeito: eu não preciso de nada. Chega um momento que aquela senhora pega um rico relógio de ouro e pedras preciosas e vai entregar ao Chico. E ele falou assim: não, minha irmã, não precisa, eu não uso relógio, eu não preciso de relógio. Mas ela falou: você não vai me fazer essa desfeita. E ele, todo sem jeito, ali sem saber o que fazer, ela tira aquele relógio e coloca no bolso do seu paletó. Os circunstantes viram que aquilo constrangeu sobremaneira Francisco Cândido Xavier, que continua a atender as pessoas. E uma das últimas criaturas que ele atendeu tratava-se de uma mulher muito pobre, ao quem Chico Xavier tinha, como receitista que era, no início do trabalho, feito uma receita para que ela pudesse tomar a receita homeopática e do remédio que era distribuído gratuitamente lá. E quando o Chico dá a ela a receita e dá a indicação de quantas em quantas horas ela deveria beber o remédio. Ela falou: Chico, tudo bem, o remédio você me deu, mas eu não tenho nem sequer um relógio em casa, como é que eu vou saber a hora de tomar o remédio? Ele, mais que depressa, pega no seu bolso o relógio, entrega àquela irmã, como se aquilo fosse ele se livrando de algo que para ele não teria utilidade, mas que para ela serviria, logicamente, para saber a hora do seu medicamento. Kardec prossegue na questão 815, perguntando ao Espírito de Verdade: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? O infortúnio ou a riqueza? E o Espírito de Verdade responde: tanto uma quanto a outra provoca queixumes. Só que a riqueza estimula todos os excessos. Nós começamos aqui na casa, com as cartas consoladoras, a sopa fraterna. E concitamos aqueles que nos visitam a nos ajudar na distribuição dessa sopa. Qual seja o principal mote de nós começarmos a enxergar os nossos irmãos invisíveis. E tivemos o feedback das criaturas que falaram: olha, eu comecei a ver quantas pessoas existem passando necessidades.
E essas pessoas que passam necessidade, elas nos concitam cada vez mais, ou nos convidam cada vez mais a fazer com que essa caridade material, pelo menos, seja exercida por nós. E aí vale não o julgamento daquele irmão que se encontra sob uma marquise, debaixo de uma ponte, não. Não é o julgamento do que aquela criatura, numa encarnação pretérita, foi um perdulário, um dispensador de uma riqueza, apenas um acumulador dos bens do mundo. Não. Esses irmãos têm que ter de nós exatamente aquele sentimento crístico. Até porque o nosso mestre nos disse que todas as vezes que nós damos de comer, ou vestimos a um desses pequeninos, ou seja, um desses deserdados, seria a Ele, o Cristo, que nós estaríamos a fazer. Então, sobretudo, nós sabemos que a riqueza, ela é uma provação, sobretudo, difícil. Porque se nós, em sã consciência, pensarmos de alguns desses nossos irmãos que têm verdadeiras fortunas, eles têm o olhar um pouco distorcido da realidade. Me permito falar de uma criatura que mudou a vida de muitas pessoas, chamada Steve Jobs. Esses mais novos aí, lembram-se de um camarada que foi um dos homens mais aquinhoados com possibilidades de trazer tecnologias e se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. E no final, quando contraiu uma doença incurável, nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de prolongar a sua estada entre nós. E ele falou num dos seus livros, que virou um verdadeiro, eu não me recordo o título agora, mas que traz uma reflexão muito grande sobre o que realmente significa a riqueza. E essa riqueza que nós, os homens e mulheres da terra, deveríamos buscar, ela vai exatamente naquela dita por Jesus lá com o nosso Iléu da história. Essa riqueza que dispensa algo diverso de que uma consciência intranquila. Então, muitos de nós que temos essas posses a mais, estamos muito mais preocupados daqueles que podem nos roubá-la do que realmente fazer com que essa riqueza tenha uma destinação às criaturas que necessitam. Como nós dissemos, tudo é um empréstimo temporário de Deus. E feliz daquele que entende que aqueles verdadeiros tesouros ao que o Cristo se referia é aquela consciência tranquila de saber que eu fui momentaneamente alguém que dispensou pelo menos o meu supérfluo em socorro daquele que tem pouco ou não tem nada. E aí, dentro dessa ótica, nós que somos ricos de potencialidades, precisamos entender que essa salvação que buscamos, ela tem que ser entendida não egoisticamente como alguém que busca ser, pelos homens e mulheres da terra, referenciado como alguém que doa, que é bom. Mas o verdadeiro dispenseiro dos bens que possui é aquele que busca, sobretudo, em tudo aquilo que o Pai Celestial nos empresta,
termos sempre o nosso foco no próximo. E mesmo que nós momentaneamente titubeemos, que nós possamos ter como ponto de inflexão ou de reflexão a seguinte frase: em meu lugar, o que faria Jesus? Fiquemos em paz.